Salve, salve você que nos ouve, que alegria imensa, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro podcast da Contém. É uma alegria gigantesca estar conduzindo com você esse primeiro podcast, porque através desse nosso veículo de comunicação, a gente vai trazer muita história de sucesso, a gente vai trazer muita inspiração, a gente vai trazer muita estratégia para você tocar o seu negócio com qualidade. Então, fique atento, porque toda semana vai ter um podcast novo com você. Vamos trazer entrevistados de peso e você pode interagir com a gente, pode mandar a sua pergunta, pode sugerir o tema pra gente. Para isso, basta mandar um WhatsApp e o número é 11 96964 1615. 11 96964 1615. E hoje não podia ser diferente. O nosso entrevistado não podia ser uma pessoa melhor para inaugurar o nosso podcast, para inaugurar o nosso canal de comunicação com você, consultor Conteograma Magic. Estamos aqui com ele, nosso fundador, nosso presidente, Rogério Rubini. Manda um alô para essa galera que ouve a gente, Rogério. Aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui com o Miguel, iniciando esse trabalho nosso, que é a gravação dos podcasts, enfim, levando um recado para vocês, contando um pouquinho de cada um de nós, da nossa história, trazendo bastante informação para vocês. E é uma alegria muito grande, não apenas pelo fato do Rogério ser o nosso presidente, ser o fundador, mas por estar aqui aprendendo com uma pessoa que está sempre trazendo muita coisa bacana pra gente. Eu não sei se vocês sabem, mas antes de eu estar aqui na Contém, eu conheci o Edinaldo, foi através do Edinaldo que eu vim pra cá. E o Edinaldo sempre me contava histórias de Rogério. O Edinaldo, há algum tempo atrás, foi executivo aqui, e ele contava como o Rogério conduzia as coisas, ele contava como o Rogério zelava pelo desenvolvimento de cada um dos colaboradores e hoje como ele zela pelo desenvolvimento de cada um de vocês. Não é à toa que ele fez tanta questão da gente ter logo o Conteograma Magic Institute para que vocês, para que cada consultor pudesse ter esse desenvolvimento, pudesse ter esse crescimento. Por isso, é um prazer muito grande, porque tá trabalhando aqui não é apenas um trabalho para mim, é uma escola, e o diretor dessa escola, o professor mor dessa escola, é o Rogério Rubini, que traz sempre muita novidade, sempre muita inovação nos detalhes, desde o organograma que ele faz, diferente, inspirado, até a forma que ele tem de conduzir as reuniões, de conduzir os processos. Ele se prepara para cada reunião, para cada tópico. Não é à toa que esse empresário de sucesso, essa pessoa que tem a missão de fazer a diferença na vida de milhões de pessoas. Rogério, responde pra gente então, quem é Rogério Rubini? Rogério Rubini, bom, eu nasci em Paranavaí, no Paraná, em 1960, né? Depois me mudei, passei um tempo morando aqui em São Paulo, depois fui para Santa Catarina, lá em Jaraguá do Sul, onde eu me casei com a Marta. Hoje já são 38 anos de casados, né? Tivemos 2 filhos, nasceram ambos lá em Jaraguá do Sul, o Daniel e a Camila, e depois, quando eles cresceram, eles tiveram, né, cada um deles mais 2 filhos. Então nós temos o Daniel, né, com a esposa Lucy, a Camila com o esposo Alisson, filhos da Camila e do Alisson, a Letícia e o Igor, e filhos do Daniel com a Lucy, o Arthur e o Noah. Então são 4 netos queridos que eu e a Marta já, né, podemos estar curtindo e amando muito. Bom, depois disso, quando eu tinha 24 anos, eu me mudei aqui para o interior de São Paulo, e a partir daí nós criamos a Conteograma, né? Na verdade, a Conteograma foi criada em 18 de julho de 1984, e então a Contém está fazendo esse ano, né, 33 anos de história e de, por que não dizer, de sucesso. Que maravilha, Rogério, muito bom ouvir você falar sobre isso, e é muito gostoso estar sempre percebendo o destaque que você dá à família. Eu, pessoalmente, acredito que a família é a nossa célula-mor, é a nossa célula disseminadora. Se a família está bem, se a gente valoriza, se a gente edifica a família, as outras coisas acontecem de uma forma natural. Rogério, conta pra gente um pouco mais da história da Contém. Por que tem esse nome Contém? O que a Contém busca trazer de diferente? O que a Contém busca trazer de novidade para o mercado? É interessante, Miguel, porque muita gente me pergunta de onde surgiu esse nome Conteograma, né? E as pessoas ficam fantasiando, imaginando mil coisas. Mas foi uma maneira muito simples, muito até bastante inusitada. Foi mais ou menos assim. A gente
tinha o nome da nossa empresa que se chamava Algodão do Brasil. Eu queria registrar a marca Algodão do Brasil, não podia porque Brasil é um nome de domínio público, uma palavra de domínio público. E aí tudo que eu pensava eu já tinha. No final do dia, chegando em casa, eu falei assim, quem sabe se eu abrir o armário do banheiro, eu tenho alguma inspiração. E aí abri, olhei lá dentro, tinha um produto que a Marta usava, que o conteúdo dele contém 60 gramas. Eu bati o olho, achei muito simpático. Eu fui alfabetizado no tempo que o G era o Gzinho, era o G de gato, escrito da maneira que é o nosso G de contém 1 grama. Então aquilo ali teve um vínculo emocional comigo e eu adorei, né, chamar assim a Contém. Aí troquei o 60 por 1 e ficou Contém 1 grama. A Contém, ela tem uma história bastante curiosa, bastante interessante. Nós começamos vendendo malhas de roupas de malha de Santa Catarina, foi de lá que eu vim, né, junto com a Marta, com as crianças. Começamos vendendo as malhas de Santa Catarina lá na região do interior de São Paulo, em São João da Boa Vista. Depois, nós nos tornamos uma confecção, e aí, enquanto confecção, a gente queria lançar um perfume com a marca Já Contém 1 grama. E aí eu fiz toda uma pesquisa e, ao invés de lançar um perfume, acabei lançando 20 perfumes. E o resto é história. Né? Hoje a Contém está aí no mercado já, né? Com produtos de excelente qualidade, com toda a nossa linha de maquiagem que já é famosa no Brasil inteirinho, e agora também trazendo de novo os perfumes através dos quais a Contém se tornou essa marca conhecida no Brasil inteirinho. Que maravilha, uma marca não só conhecida como desejada. E sabe o que é que o pessoal sempre fala, Rogério? Vender Contém é muito fácil, porque todo mundo quer estar presente nos principais shoppings e, enfim, é uma coisa que dá muito prazer pra gente trabalhar já com essa história de 33 anos de sucesso. E são 33 anos basicamente de varejo. Por que a entrada no multinível, Rogério? Na verdade, a Contém teve uma passagem importante na sua história pelo canal de vendas diretas. Durante 16 anos nós atuamos em vendas diretas na Contém. E aí nós tínhamos desenvolvido todo um know-how, toda uma expertise em atuar em venda direta. Para vocês terem uma noção desses 16 anos que a gente passou pela venda direta, foram cadastradas cerca de 800 mil revendedoras e revendedores à época no Brasil inteirinho. Então, por isso que a Contém é tão conhecida no Brasil inteiro, porque existiu aí um exército de pessoas vendendo a marca lá na época, isso, né, já desde 94 até 2008 aproximadamente. Então foi um trabalho muito bacana que deu a Contém toda uma visibilidade e um conhecimento, né, de como é ativo, de como é eficiente esse canal de venda direta. E aí, né, nesses últimos 2, 3, 4 anos, eu vinha pensando em alternativas novamente para a nossa marca. Infelizmente a crise afetou bastante o varejo no Brasil e eu vinha buscando alternativas para a gente retomar o nosso crescimento. Me encontrei há cerca de 3 anos com o Edinaldo, batemos um papo, trocamos algumas ideias e pensamos em relançar, né, o negócio de multinível da Contém. E aí, nesse instante, pensávamos em outra marca, em outra linha de produtos, enfim, uma outra atividade. Aí essa ideia ficou lá na prateleira, guardadinha em 2014 até o ano passado. Aí encontrei novamente o Edinaldo e de pronto assim cheguei para o Edinaldo e falei assim, Edinaldo, que tal a gente retomar aquele projeto do multinível nosso que a gente estava conversando em 2014? Falou, ótima ideia, vamos retomar sim. Falei, só que tem uma outra novidade para te dar. Né? Ele falou, mas qual, Rogério? A gente vai, né, fazer o Contém 1 grama Magic, né, ser o multinível que a gente imagina. Enfim, vamos trazer a marca Contém 1 grama para o multinível. Aí o Edinaldo quase caiu da cadeira, né? E é engraçado porque o Edinaldo, toda vez que, né, a gente fala alguma coisa assim, mais séria, mais assim, né, impactante, ele de imediato levanta e começa a andar para lá e para cá. E naquele dia, então, ele caminhou para lá e para cá um monte de vezes, totalmente entusiasmado com a ideia de fazer o multinível da Contém 1 grama. Então foi basicamente assim, Miguel. Que maravilha! Outro dia eu tava num café com o Edinaldo. Imagina, a gente tava batendo papo, ele levantou no meio do café e ficou andando para lá e para cá. Eu acredito também que essa Contém aqui foi montada no sistema de multinível porque eu acho que de alguma forma, consciente ou não, foi o canal que você encontrou para ajudar mais pessoas, né? Eu sempre vejo essa sua preocupação nas reuniões internas que a gente tem aqui, nos projetos que você tem para o multinível, de estar sempre somando, de estar sempre buscando, de estar sempre trazendo mais para as pessoas. E eu acredito muito
que o empreendedor é essa pessoa que traz soluções, é essa pessoa que traz o bem maior para a comunidade, que traz o bem maior para a sociedade que a gente está inserido. E eu vejo muito isso presente no seu trabalho. E eu acredito que empreender passam por 2 pontos básicos. O primeiro, trazer soluções para as vidas das pessoas. E o segundo ponto, atitude. Ação, realizar sonhos. Eu digo que o empreendedor é uma máquina de realizar sonhos. E eu vejo você, Rogério, um grande empreendedor. Eu vejo em você um grande entusiasta. Eu vejo em você uma paixão pelo trabalho enorme. Não tem final de semana, feriado, de madrugada, de dia, de noite. Sempre sorrindo, sempre motivado, sempre entusiasmado, sempre energético. E eu queria que você respondesse o seguinte pra gente. Pra você, o que é empreender e como os nossos consultores podem absorver para eles esse conceito de empreender que o Rogério Rubini tem. Miguel, você fica elogiando muito no final da história e acaba acreditando naquilo que você fala, hein? É verdade, a verdade tem que ser dita. Bom, é verdade, o multinível, uma das principais razões de eu trazer o multinível, eu acho que era o inconsciente, né, da nossa empresa, ou seja, estava lá impregnado no DNA da nossa empresa, né, que ela deveria, né, ser uma empresa que levasse alegria para muitas pessoas. E de fato, a venda direta, principalmente através do método do multinível, ele tem essa característica, ele tem essa possibilidade, né, de alavancar um grande crescimento, chegando a muitas e muitas pessoas. Daí foi um passo para a gente definir a nossa missão, que é fazer a diferença na vida de milhões de pessoas. Empreender, para mim, Miguel, é realizar sonhos, né, fazer com que aquilo que está no meu interior, aquilo que é latente dentro de mim, possa se materializar de uma maneira que possa beneficiar, né, muitas pessoas. Então, empreender nada mais é do que realizar sonhos, de fazer com que os sonhos se tornem realidade, dessa maneira fazendo diferença na vida das pessoas. Não tem muito segredo, não. É assim que eu enxergo empreender. Empreender, para mim, é a minha maneira de ser, maneira de viver, é a forma como que eu todos os dias levanto, acordo e realizo os meus sonhos, faço com que as coisas aconteçam na minha vida e, em decorrência disso, acabo, né, fazendo com que isso também se realize e aconteça na vida das outras pessoas. Portanto, todas as pessoas, sem exceção, podem ser empreendedores. Existe essa questão de que empreendedor é só o dono da empresa. Isso é uma forma totalmente equivocada de enxergar o que é empreender. Uma pessoa que trabalha numa empresa, ela pode empreender. Óbvio que ela pode se sentir tão dona quanto donos, proprietários, acionistas, e fazer com que, né, o setor dela, o departamento dela, empreenda, né, novas ideias, novos conceitos e novas iniciativas. Mesmo quem é profissional liberal também é empreendedor. Ele empreende através do trabalho, a profissão que ele estudou, e assim ele leva benefício para as pessoas. E você, que é consultor da Contém um Grama, é o maior de todos os empreendedores, que todo dia acorda de manhã cedo com uma missão de fazer diferença na vida de tantas pessoas que você vai tocar ao longo do dia, ao longo do tempo. Então, eu convido todos vocês, sem exceção, a se tornarem empreendedores tanto quanto eu. Eu tenho certeza que vocês farão disso uma razão das suas vidas e vocês serão muito felizes, com certeza. Uma hora dessa, Rogério, a gente vai lançar o desafio Maratona Rogério Rubini. E eu quero ver quem consegue acompanhar esse desafio, quem consegue acompanhar essa maratona por 15 dias. Rogério acorda 4 horas da manhã todos os dias para começar a se preparar para o trabalho, cedinho de casa, já vem trabalhando, já traz todas as pautas dele para aqui e quando chega já tem muita coisa para fazer. E outra coisa, Rogério, que você falou que eu gostaria muito de destacar é a alegria. Você falou que tem como missão trazer também, né, a missão da empresa, levar alegria para o maior número possível de pessoas. Eu acredito muito que a gente deve fazer essa nossa missão, essa nossa trajetória com alegria. Tem uma frase que eu sempre digo nos treinamentos que é assim: se você não está se divertindo, alguma coisa está errado. Eu acredito muito que o caminho precisa ser prazeroso, acredito muito que o caminho deve ser divertido para quem está envolvido nele e para quem de forma direta ou indireta está envolvido em todo esse processo, tá bom? Rogério, eu vejo aqui no dia a dia que você é uma pessoa de valores. E você tem valores muito fortes, valores muito nobres. E eu já percebi que os valores estão em primeiro lugar na sua vida. Em tudo. Na contratação, na forma de conduzir o negócio. Os seus valores estão sempre falando mais alto.
Será que você podia falar um pouco pra gente sobre os seus valores, quais são os seus valores mais importantes, o que esses valores significam para você e como você traz esses valores para o seu trabalho? Respondo sim, Miguel. Se você me permitir um pouquinho antes disso, pegando um gancho com a sua colocação da alegria, né, da gente estar sempre alegre, eu quero dizer a vocês, todos vocês que estão nos ouvindo, que eu me encontrei no multinível da Contempo Grama Medic, me encontrei, né? Estou sentindo uma alegria muito grande no meu coração, né? Eu acordo de manhã cedo extremamente motivado, animado de vir para a empresa e realizar as minhas tarefas, encontrar novas pessoas, enfim, de todas as formas, eu tenho me encontrado bastante, né, nessa nova atividade minha, no multinível da Contempo Grama Medic. Então eu costumo dizer que a Contempo Grama Medic já está fazendo a diferença, pelo menos na vida de uma pessoa, na minha vida. Isso é verdade. Os valores que... E se me permitir, eu percebo isso aqui. Vocês precisam ver o Rogério quando chega o pessoal aqui com megafone e tudo. Quem vai virar diamante é... É verdade, tá voltando. É muito bom. Multinível é muito bom, muito gostoso. É muito divertido. Mas vamos lá para os seus valores, Rogério, por favor. Vamos sim. Então, não necessariamente são valores, mas são aquelas atitudes, valores, um modus vivendi meu, da minha família, né, meu, da minha esposa, e que permeia toda a nossa vida. Em primeiro lugar, acima de tudo, sempre está presente Deus. Em tudo que a gente faz, desde manhã cedo, quando a gente acorda, que a gente já inicia o dia fazendo uma meditação, eu e a Marta, né? E ao longo do dia, a gente está sempre em oração, pedindo para que Deus oriente o nosso trabalho. Às vezes, a gente tem nas nossas vidas, né, momentos desafiadores, mas quando a gente tem ao nosso lado, né, a certeza de que Deus está conduzindo, orientando as nossas decisões, as nossas escolhas, a coisa fica bem mais tranquila, a coisa fica muito mais leve e fácil. Então, em primeiro lugar, acima de tudo, sempre está Deus. Depois, logo em seguida, a família. Não pode ser diferente, a base da nossa sociedade, a estrutura de um ser humano, indiscutivelmente, é uma família unida, uma família harmoniosa, uma família, né, que compartilha dos mesmos ideais, dos mesmos objetivos, e de que dessa maneira, né, constitui essa, né, célula sólida que é o alicerce das nossas vidas. Então, família, né, sempre presente também em segundo lugar. O trabalho, na minha concepção, no meu entendimento, é a minha terceira prioridade. Trabalhar para mim me realiza, me completa, me dá um norte, me faz com que eu me sinta útil, enfim, né, trabalhar é a melhor coisa que eu pude ter escolhido para a minha vida. Para muitas pessoas, trabalho às vezes é fardo, trabalho às vezes, né, trabalho é fardo, trabalho às vezes é uma coisa que precisa ser feita, precisa meio que fosse uma obrigação. Para mim não, trabalhar é a razão, né, muito grande da minha vida e que eu faço com a maior alegria. Na sequência, a humildade. Eu acho fundamental a gente agir, né, naquilo que a gente for fazer nas nossas vidas com humildade. Né? Dessa maneira, a gente está sempre aprendendo, dessa maneira a gente está sempre ouvindo, dessa maneira a gente está sempre percebendo as necessidades das pessoas ao nosso redor, e a gente pode ter, né, essa atitude de levar alegria para as pessoas. Na sequência, um outro valor, uma outra atitude que engloba uma série de coisas, mas que poderia ser resumido em desejar o bem para o próximo. Tudo que a gente for fazer nas nossas vidas, pensar sempre que de alguma forma isso possa beneficiar alguém, isso pode levar alguma alegria para a vida de uma outra pessoa. Então é um valor e uma iniciativa realmente gratificante nas nossas vidas. Na sequência vem o respeito. As pessoas hoje em dia na sociedade clamam muito pela ética, esperam muito, né, que as coisas se modifiquem no nosso país, enfim, do modo geral. E para mim, ética significa respeito. Não existe ética sem respeito. Respeito é fácil de ser praticado. Ética é uma coisa meio filosófica, meio, às vezes até as pessoas nem entendem direito o que é essa tal da ética. Então eu costumo dizer, né, que eu resolvi traduzir ética por respeito. Então é um valor, é uma iniciativa, uma atitude fundamental, principalmente no mundo atual, no nosso país nesse instante, a gente viver baseado no respeito
um respeito mútuo. Continuando, um outro valor, né, extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, novamente no nosso país, é a honestidade. Tudo que a gente for fazer de forma honesta, de forma íntegra, de forma realmente, né, com que a gente possa chegar no final do dia, né, deitar no nosso travesseiro e ter uma noite tranquila, uma noite de sono repousante, porque a gente foi honesto, né, no nosso dia. E por último, não podia deixar de citar sonhar grande, né? Sonho grande é a razão, né, de quem decide, né, empreender das formas que eu disse antes, né? Então a gente tem que sonhar. Se é para sonhar, por que não sonhar grande? Sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grande, vamos sonhar com um mundo maravilhoso, vamos sonhar com uma empresa linda, uma empresa que possa realmente fazer diferença na vida de milhões e milhões de pessoas. Seriam essas as atitudes e valores que eu acredito que eu pratico, Miguel. Sabe, Rogério, de vez em quando algum consultor chega para mim e me pergunta: Miguel, como é trabalhar na Contem? E uma das primeiras coisas que eu falo é: trabalhar na Contem é uma grande escola. E eu acho que você que está ouvindo a gente agora tá entendendo por quê. Tá vendo quanto que eu aprendo, tá vendo quão nobre, o quão prazeroso, o quão edificante é estar trabalhando aqui o tempo inteiro. E se você tava anotando os valores do Rogério, eu vou dar uma colinha pra você, hein? Em primeiro lugar, Deus. Eu acredito muito em uma coisa, Rogério, que diz assim: algumas pessoas chegam pra mim nos treinamentos e falam: Miguel, mas às vezes eu tenho medo de agir, tenho medo de entrar em ação, tenho medo de tomar uma determinada atitude. Eu sempre digo que fé e medo não se dão bem. Onde um estiver, provavelmente a outra não estará. Então eu acredito muito nisso. Eu acredito que Deus é o norteador dos nossos caminhos, Deus é o norteador da nossa vida também. Então, para você que está anotando os valores do Rogério: Deus, família, trabalho e trabalho com alegria, humildade, desejar o bem ao próximo, respeito, honestidade e sonhar grande. Algumas pessoas ainda perguntam: Miguel, quais são as estratégias de sucesso? Eu digo: esqueça as ações de sucesso. Se foque primeiro nos valores das pessoas de sucesso. Esses valores sim vão nortear as ações, esses valores sim vão fazer com que você caminhe em direção ao que você quer de uma forma quase que automática. Basta que você alinhe os seus valores e já fica o meu convite para que você também possa conhecer os seus valores. E junto com os valores, temos as missões. E a Contem o Grama tem uma missão muito nobre, muito nobre. Eu queria, Rogério, que por favor você comentasse um pouco sobre essa missão, falasse da importância dela para a empresa, para a comunidade, falasse da importância dela para você e como essa missão surgiu. Falo sim. Enquanto o Miguel estava recapitulando os valores, as atitudes, né, que eu acredito que eu pratico, eu me lembrei de uma que é muito importante para mim, não podia esquecê-la, que é a disciplina. Disciplina é fundamental na vida, né, de uma pessoa que se propõe a realizar bastante em benefício do próximo. Muito bem, a missão da Contem, ela é extremamente simples. É muito fácil de ser gravada, de ser recordada. E ela é, né, principalmente, ela é verdadeira. Porque muitas empresas adotam missões que aí, quando alguém pergunta para o colaborador, para o funcionário, qual que é a missão da tua empresa, ele precisa pegar um papel, ler, para ele se recordar qual que é a missão da empresa, né? E a nossa é muito simples: fazer a diferença na vida de milhões de pessoas. Isso é muito simples e, ao mesmo tempo, muito verdadeiro, porque é assim que nós trabalhamos a cada dia, a cada instante, a cada momento na nossa empresa. Todos os dias a gente vem imbuídos dessa decisão, dessa, né, proposta da gente, de alguma forma, tocar a vida das pessoas. E eu costumo dizer que não existe milhões de pessoas. O que, na verdade, existem é uma pessoa de cada vez. Então, eu me proponho, as pessoas que trabalham junto com a gente aqui no corporativo, e eu tenho certeza que cada um de vocês hoje que fazem parte da nossa rede, do nosso multinível, cada um de nós deve se propor a fazer a diferença na vida de uma pessoa, de cada vez. Né? Assim, a somatória dessas diferenças individuais que a gente for tocando na vida dessas pessoas que a gente for tocando individualmente, a somatória disso vai chegar a dezenas de milhares, centenas de milhares, aí na sequência a milhões de pessoas. E dessa maneira, o nosso trabalho, a nossa atividade, enfim, o nosso sonho passa a ter um significado maior, que ele não é simplesmente acumular bens materiais, que ele não é simplesmente, né, fazer com que
eu cresça profissionalmente, tudo isso é verdade. Né? Acumular riqueza, né? Prosperar, progredir materialmente, por que não? Crescer profissionalmente também, mas acima de tudo, à medida que a gente vai fazendo a diferença na vida das pessoas, isso vai retornando multiplicado para nós, e é isso que eu acredito que a gente leva para a eternidade. São os tesouros que não terminam nunca, que não acabam nunca, que a gente leva com a gente para a nossa eternidade. Rogério, eu tenho duas perguntas para te fazer. Eu vou fazer elas juntas uma com a outra. Duas perguntas que não estão nem no nosso script aqui. Quando você fala sobre a missão, me remeteu um discurso seu de um outro dia, de um outro momento, onde você falou que percebia que as pessoas no mercado de multinível ficavam falando que o multinível é uma forma de levar esperança às pessoas. E você falou que junto com sua esposa, junto com a Marta, ficou pensando em uma palavra que combinasse mais, uma palavra que se encaixasse melhor nesse contexto para dizer o que o multinível traz para as pessoas. E você acabou achando a palavra perspectiva. Comenta um pouquinho sobre isso pra gente, Rogério, por favor. Então, Miguel, assim, a esperança é uma palavra linda, né? É um sentimento lindo, e ele é um sentimento extremamente importante e útil na vida do ser humano. Naqueles momentos mais difíceis, onde parece que nada tem jeito, onde parece que tudo está terminando, tudo está acabando, e aí vem aquela centelha, aquela sensação, né, que provavelmente vem, né, provavelmente não, com certeza vem de Deus, e que se chama esperança. Só que a gente tem a oportunidade, através do multinível, e principalmente nesse instante, através do multinível da Content Grama Magic, de levar essa esperança para algo mais palpável, para algo mais próximo. E aí, buscando uma palavra que pudesse representar exatamente isso, né, uma esperança concreta, uma esperança factível e próxima, me ocorreu a palavra perspectiva. E a partir daí, pensando sobre ela e dividindo agora com vocês, eu acredito que nós podemos sim divulgar que o nosso multinível, o multinível da Content Grama Magic, ele traz dentro de si uma perspectiva muito forte, muito grande para as pessoas. Num país que passa pela maior crise da sua história, a gente poder falar, né, em uma oportunidade que traz uma perspectiva real, concreta para a vida das pessoas, é extremamente útil e extremamente importante. Então, eu proponho a cada um de vocês, nossos líderes, nossos consultores, que sempre levem essa mensagem mostrando às pessoas que eles estão ou elas estão diante de uma oportunidade concreta, uma oportunidade que traz e trará perspectiva para suas vidas. Maravilha, Rogério. E a segunda pergunta que eu quero fazer, ainda não é a última, tá? É que você falou na correção que você fez dos seus valores, melhor, no acréscimo que você fez dos seus valores, a palavra disciplina. Isso é verdade, se depois a gente fosse ouvir com um pouco mais de calma, a gente ia sentir falta dessa palavra no seu quadro de valores, no seu quadro de atitudes. Então conta pra gente, Rogério, porque você é uma das pessoas mais envolvidas e apaixonadas pelo trabalho que eu conheço. Conta pra gente, como funciona a sua rotina, o que é que faz você se manter sempre focado, sempre motivado, sempre disciplinado? Bom, tudo começa pelo sonho maior, né? Tudo começa pela missão, que antes mesmo de ser a missão da Contem, fazer a diferença na vida de milhões de pessoas, é a minha missão pessoal, a missão da minha vida. Como eu disse, entre os valores, desejar o bem para o próximo, fazer com que a vida de alguém que está próxima de você seja, um pouco melhor do que era ontem. Essa é a minha principal razão da minha vida, da minha existência. Então, a gente só constrói tudo isso com disciplina mesmo, né? Disciplina é algo fundamental para a gente poder criar novos hábitos. As pessoas às vezes ficam pensando, como é que eu consigo fazer da mesma forma que aquela pessoa, né? Ela tem uma vida regrada, ela pratica esporte, ela tem uma alimentação saudável, ela é uma pessoa que trabalha, que se dedica, que estuda, enfim, uma pessoa realmente, diferenciada na sociedade. Como é que eu faço para ter uma vida semelhante que nem aquela pessoa? Às vezes as pessoas pensam, eu não vou conseguir. Então tudo na nossa vida é questão de hábito, nós temos que criar hábitos. E os hábitos são criados através da repetição, e a repetição acontece a partir da disciplina. Quando você define uma meta para você, uma mudança importante na sua vida, um novo hábito que você precisa construir ou que você deseja construir, você vai conseguir fazer isso através da disciplina. E disciplina nada mais é do que você decidir realizar
realizar, de você decidir fazer. E disciplina é a cada dia. Não adianta você dizer o seguinte, eu vou nos próximos 30 dias fazer determinada coisa. Não. Hoje eu estou decidido a fazer determinada coisa. Amanhã, quando eu acordar, de novo, hoje eu estou determinado a fazer. E aí entra uma questão muito importante. Às vezes, quando você se propõe a fazer algo, mas por um acaso acontece de um determinado dia você não fazer, você começa a se cobrar, você começa a se penalizar. Puxa, eu não tenho jeito mesmo, eu acabo não conseguindo levar adiante meus planos, as minhas ideias, os meus objetivos, as minhas iniciativas. Não fique pensando dessa maneira, não tem importância nenhuma. Se você ontem não fez, hoje você acordou, hoje você vai fazer e acabou. Não fique se penalizando, não fique se martirizando por algo que você deveria ter feito ontem e não fez. Se você fizer hoje, está valendo da mesma maneira. Então, o dia do Rogério é assim, ele acorda normalmente às 4 horas da manhã, e a partir daí eu utilizo esse tempo ou para trabalhar, agora ultimamente, nesses últimos meses do multinível da Continuum Grama Medic, eu tenho precisado utilizar essas horas matinais para trabalhar. As horas matinais, elas são incríveis, elas fazem uma diferença muito grande. Eu sei que muita gente fala assim, eu não tenho o hábito de acordar cedo, para mim é difícil acordar cedo, mas vai aí uma dica importante. A hora que a gente mais rende do nosso dia, o horário que a gente é mais produtivo, são nas horas matinais, indiscutivelmente, porque você descansou, porque a tua mente está receptiva, a tua mente está pronta para aprender novas coisas, para você estudar e assim por diante. Então são horas, normalmente até das 4 às 6h30, 7 horas da manhã, 2 horas e meia, 3 horas, ou eu trabalho ou eu aproveito para estudar. Eu fico feliz quando o meu trabalho está em dia, que eu posso reservar pelo menos uma meia hora, como eu fiz hoje de manhã, para ler um pouco de um livro, para estudar alguma coisa que eu estou pretendendo aprender, que eu estou buscando evoluir na minha vida. Na sequência, eu tomo café da manhã, e aí eu e a Marta praticamos a meditação, e aí, às vezes, eu faço uma atividade física, eu costumo praticar pilates, ou então eu pratico corrida também, aí eu dou uma corrida, de aí uns 7, 8 a 10 quilômetros, fazendo uma provinha, uma corrida para dar uma aquecida. Depois eu vou para o trabalho, trabalho normalmente antigamente eu trabalhava até 5h30 da tarde, agora no multinível eu estou trabalhando até as 7, 7h30, às vezes 8 horas. Chego em casa, janto, a gente assiste aí um jornal, vê um pouco de televisão e em seguida vamos dormir. A gente deita normalmente às 9 horas da noite. Essa é a nossa rotina e a gente é feliz na rotina. Às vezes a pessoa fala, a vida de uma pessoa que tem muita rotina não é feliz. Não acredite nisso, não. A vida de uma pessoa que tem rotina é uma vida estável, uma vida que, de fato, produz, é uma vida coroada de muito sucesso, de muito êxito. Uma das principais condições para a gente criar essa nossa disciplina é justamente ser disciplinado. Se você é disciplinado, você convive bem com a disciplina e passa a ser um círculo virtuoso na tua vida. Quanto mais disciplinado você é, mais disciplina você pratica e assim sucessivamente. Acho que seria isso, Miguel. Rogério, se você me permitir, eu vou usar esse áudio nos treinamentos, tá? Eu vou disparar esse áudio do momento que você responde essa pergunta e depois vou destrinchar ele com o pessoal, para o pessoal entender. Que riqueza, quanta coisa boa, Rogério. Por isso que eu sempre digo para vocês, estar aqui na Contem é uma escola, estar aqui na Contem é um aprendizado sem fim, é uma lapidação que cada pessoa pode ter ao fazer parte desse projeto, ao estar junto aqui com toda essa estrutura, com pessoas tão fantásticas como o Rogério Rubini, que eu estou tendo o prazer de entrevistar. Rogério, as pessoas querem saber um pouco mais sobre a Contem. Fala um pouco pra gente sobre qual é o estilo de gestão, sobre o comprometimento da empresa, sobre as perspectivas de futuro. O que é que você pode falar para as pessoas sobre a Continuum Grama Medic? Miguel, essa conduta que eu trago da minha vida acaba permeando os valores da nossa empresa também. É óbvio que uma empresa do porte como a nossa, tamanho da nossa, ela é a cara do seu presidente, a cara do seu fundador, enfim, a cara do seu líder. Então, a Contem é muito meu estilo, a minha maneira de trabalhar, de ser, de pensar. Nós buscamos
atuar normalmente através de comitês, né? Um determinado assunto, a gente forma um grupo de estudo, um comitê que toca aquele projeto, né? Enquanto aquele projeto não está concluído, esse comitê continua existindo e, eventualmente, a hora que o projeto é concluído, esse comitê é desmontado, né? E cria-se novos comitês e assim sucessivamente. Eu tenho uma atitude e eu procuro incentivar que a nossa empresa, os nossos profissionais tenham também uma atitude de não se contentar, não se acomodar, de a gente estar sempre mexendo, sempre mudando, sempre inovando, sempre realizando. Eu digo que a Contém é uma empresa muito irrequieta, nós somos muito irrequietos. Sabe aquela criança que está sempre correndo para lá e para cá, pulando, brincando, se movimentando? Assim é a nossa empresa. É uma empresa ousada, uma empresa que literalmente, a cada dia, a cada instante, sai fora da caixa, sai fora do quadrado. A gente não se contenta em ser aquilo que a gente foi ontem. A gente quer mais, sempre mais. Mas não no sentido de uma coisa desmedida, de uma coisa sem significado, mas sempre voltado ao nosso sonho maior, ao nosso objetivo maior, de fazer com que essa empresa gere mais oportunidades de trabalho, para que essa empresa toque mais a vida das pessoas, traga mais conforto, mais alegria, mais qualidade de vida, enfim, buscando realmente cumprir a sua missão na sociedade e, por que não dizer, nesse mundo que a gente está inserido. Então, a Contém é assim, é uma empresa realmente muito legal, muito bacana. Agora, retomou seu crescimento. Felizmente, a gente já está deixando para trás aquela fase da recessão, a fase que o Brasil passou esses momentos todos difíceis. Para vocês terem uma noção, desde que a gente iniciou o projeto do multinível da Contém, nós éramos, em agosto do ano passado, 200 pessoas trabalhando na empresa, 200 colaboradores. E aí, passados 6 meses, nós já adicionamos 100 novos colaboradores ao nosso time. De 200, nós já fomos para 300 pessoas trabalhando. Então, isso é muito bom, isso é muito gratificante, a gente perceber que o nosso trabalho está dando fruto, de que as pessoas que estão aqui começam já a usufruir desse crescimento, dessa nova fase, e aí isso vai aumentando cada vez mais a autoestima de cada um de nós, profissionais, fazendo com que o processo se torne ainda mais gratificante, e aí o futuro está garantido que nós seremos com certeza uma grande empresa num multinível no Brasil, dessa forma levando alegria para muita gente. Maravilha, eu posso acompanhar isso de perto. No Instituto a gente tem um comitê que zela por todo o conteúdo que é disponibilizado para você que nos ouve. Então, se a gente vai postar um e-book, se a gente está preparando guia de patrocínio, seja lá qual for o material que estiver sendo preparado, esse material passa por um comitê criterioso, um comitê multidisciplinar, digamos assim. Existem pessoas nesse comitê que estão zelando pela estética do conteúdo, existem pessoas que estão zelando pela ortografia do conteúdo, existem pessoas que estão zelando pelo conteúdo em si, porque a Contém um Grama tem sempre essa preocupação de estar levando para você o que há de melhor, de estar levando para você o que há de mais preciso, para que de fato você possa ter um crescimento, para que de fato você possa ter contato com o melhor que há do mercado, com o melhor que está disponível para você. E esse time que está crescendo não é um time que cresce de maneira aleatória, não. Eu estou aqui dentro, posso acompanhar de perto o cuidado que o Rogério tem em contratar pessoas com um know-how gigantesco. Nós não temos aqui amadores trabalhando, temos grandes profissionais, um time multidisciplinar, um time que está cuidando dos mais diferentes pontos que você possa imaginar, pessoas com um currículo muito forte que estão somando para que você possa estar seguro, para que você possa se sentir tranquilo, que esse de fato é um projeto sólido, de fato um projeto que veio para ficar, um projeto que vai fazer sim a diferença na vida de tantas e tantas pessoas. Rogério, qual que você acredita ser a maior lição, o maior aprendizado que você teve em sua vida até hoje? Uma pergunta desafiadora, Miguel, uma pergunta desafiadora. Mas eu acredito sim que talvez o maior aprendizado tem sido ser empresário no nosso país, no Brasil. É desafiador realmente, mas isso ao mesmo tempo traz uma vantagem muito grande para nós. Nós empresários no Brasil, a gente precisa necessariamente se superar a cada dia. A cada instante nós temos que nos superar, crescermos em todos os aspectos, profissionalmente, em termos de conhecimento, de aprendizado, de novos métodos, novas maneiras de fazer a gestão
gestão das nossas empresas. Então, eu acredito que isso acaba também levando a um crescimento pessoal muito grande. Nós precisamos estar nos desafiando a cada dia e dizendo o seguinte, não, para mim não tem obstáculo, para mim não tem barreira, vamos lá, vamos erguer a cabeça, vamos, um novo dia, uma nova oportunidade da gente se superar e dessa maneira levar adiante as nossas empresas e, nesse aspecto, a nossa empresa. A Contém-Grão é uma empresa, como eu disse, está fazendo 33 anos, ultrapassou momentos extremamente difíceis, não só dela própria, mas inserida nesse contexto que é o nosso país e seus desafios. E aí é gratificante a gente saber que agora, ao trazer essa empresa, depois de todos esses anos de desafios e de conquistas, trazer agora para o multinível e compartilhar dessa marca, desse sonho, com tantas pessoas que já estão vindo fazer parte do nosso projeto. Nós já estamos chegando aí a cerca de 15 mil consultores, esse mês agora chegaremos a 15 mil consultores, e é gratificante poder dividir com cada um de vocês, esse nosso sonho, esse meu sonho, que eu trouxe ao longo de toda essa minha vida profissional. É muito gratificante mesmo. Fantástico, fantástico, fantástico. Rogério, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Espero que a gente possa ter muitos outros. Eu estou aqui ultra entusiasmado com essa inquietação que você falou que a Contém-Grão Medic tem e que eu também busco trazer para dentro do nosso quadro, para dentro da nossa empresa, essa inquietação. E para que a gente possa estar para que a gente possa estar finalizando esse bate-papo desse nosso momento, queria saber de você. Tem mais alguma coisa para dizer ao pessoal que nos ouve? Eu gostaria de concluir, deixando, talvez um resumo daquilo que a gente falou aqui. Eu ressaltaria a questão de que na nossa vida pessoal, na vida da nossa empresa, Deus está sempre em primeiro lugar. Eu acho que isso é fundamental, a gente deve estar sempre repetindo, sempre trazendo para as pessoas essa proposta, essa forma de viver, essa forma de trabalhar, porque é dela que a gente vai poder fazer de fato acontecer a nossa missão. Fazer a diferença na vida de milhões de pessoas é uma obra não grande, é uma obra grandiosa, e nós apenas conseguiremos realizá-la, praticá-la e enfim, vivenciá-las se nós estivermos sempre buscando orientação firme em Deus, fazendo com que Deus permeie, Deus se manifeste a cada dia no nosso trabalho, nas nossas vidas, na vida da nossa empresa. Isso. Depois eu queria ressaltar a questão da alegria, trabalhar sempre com alegria, A alegria é algo que a gente pratica, a alegria deve ser praticada. Se a coisa está meio difícil, encontre uma maneira de você ouvir uma piada, encontre uma maneira, de, eu assistir um programa aí de humor para fazer com que a alegria se manifeste, Às vezes até é útil você dar umas boas risadas, mesmo que seja sem motivo, porque aí os motivos começam a aparecer na tua vida. E se vocês me permitirem, eu gostaria então de finalizar deixando uma mensagem para vocês, que talvez seja uma mensagem que reproduz exatamente aquilo que eu sou, aquilo que eu penso e que eu gostaria de então dividir com vocês. É uma mensagem de um filósofo indiano chamado Tagore. Diz o seguinte: dormi e sonhei que a vida era alegria. Acordei e vi que a vida era serviço. Agi e olhem só, serviço era alegria. Obrigado a todos de coração. Fiquei muito feliz de participar com vocês desses momentos aí, onde a gente procurou passar um pouco daquilo que nós somos, daquilo que a nossa empresa é. E como o Miguel já propôs, estarei de volta com vocês ainda muitas e muitas vezes. Vocês vão cansar de ouvir o presidente de vocês, mas, óbvio, espero que seja cansar no bom sentido, Para mim foi gratificante e espero que tenha sido útil para vocês também. Meu muito obrigado. Que fantástico! Você tem que ouvir, reouvir e compartilhar esse podcast, porque não tenho a menor dúvida que começamos com toda a força, começamos da melhor maneira possível, aprendendo muito com esse figura que é o Rogério Rubini, uma pessoa séria, uma pessoa comprometida, uma pessoa que
preza pelos seus valores, uma pessoa que faz acontecer, uma pessoa comprometida. Comprometida. Essa é uma das palavras que também, na minha percepção, definem o Rogério Rubini. Rogério, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estar aqui com a gente, dessa forma tão humilde, compartilhando muito dessa sua grande jornada, que já ajudou tantas pessoas no Brasil inteiro, e que agora, com a entrada no multinível, não tenho a menor dúvida, vai ajudar, vai somar na vida de tantas outras pessoas. E você que nos ouve, se lembre sempre de estar mandando as suas sugestões, mandando seus áudios, mandando seus recados através do nosso WhatsApp, hein? Anota o número, o telefone é 11 96964 1615. 11 96964 1615. Se lembre também de estar acessando o nosso portal do Instituto. Lá você vai ter sempre materiais em primeira mão, materiais exclusivos para ajudar você a desenvolver o seu negócio com muita qualidade e com muito foco. Muito sucesso para você, que Deus te abençoe sempre. Eu sou Miguel Mar e eu faço parte. Meu nome é Rogério Rubini, sou presidente da Contém um Grama Magic e eu faço parte. Um abraço a todos.